E aí, pessoal, abrindo a sexta-feira com muitas informações. Vamos falar de possibilidade de saída, vamos falar de renovação, vamos falar de árbitro definido, sobre a reunião da Arena, sobre Renato e também, naturalmente, sobre o jogo, né? Sobre o jogo do Grêmio contra o Juventude. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Lembrando que o OneXBet está de volta a este espaço com muitos jogos em todas as ligas do mundo, muitos jogos aqui do Brasil também. Faça parte do time OneXBet, se inscreva no maior portal de jogos do mundo, né? Um dos principais portais de jogos do mundo. Gente, e quem quiser tem ali o link, tanto na descrição como no primeiro comentário, Cidade Dias. O que é esse código promocional Cidade Dias? Com ele, tudo que você depositar, o primeiro depósito que você fizer na OneXBet, você recebe em dobro. Então depositou 150, ganha 300. Depositou 300, ganha 600. E aí pode fazer a sua fezinha e garantir aí boas apostas para você na OneXBet. Não perca esta oportunidade, está aqui no link. Entre ali e não deixe de botar o Cidade Dias e dê essa moral pro canal. Gente, vamos lá. Vamos começar, tem muitas informações. Renato Portaluppi não chegou ontem. Ele chega hoje. Eu tô incomodado, sim, o pessoal diz, pô, César, lá vem tu falar do Renato, eu tô muito incomodado. Os meninos do Grêmio jogaram ontem, jogaram 2 vezes, o Renato viu o jogo lá contra o Esportivo, mas não acompanhou a partida contra o São José, não acompanhou a partida também contra o Pelotas. E isso me incomoda, porque acho que o treinador do Grêmio tinha que estar aí mais próximo, tinha que estar dentro do entendimento de como as coisas pudessem funcionar para ele. Acho que esse é um erro que comete o Renato e que, de certa maneira, isso diminui um pouco, mas não. Ontem estava postando coisas lá com a filha no Instagram e hoje chega aqui para começar o trabalho. Lembrando, o Grêmio tem 11 dias para o enfrentamento lá em Quito contra o Del Valle, que é um enfrentamento fundamental para o Grêmio. Inclusive foi definido o árbitro, eu vou falar sobre isso também, foi definido o árbitro do jogo. A Conmebol definiu o árbitro para Del Valle e Grêmio lá, e o árbitro é o ótimo Nestor Pitana, que tranquiliza, de certa maneira, o ambiente, porque é um árbitro muito bom, muito conhecido, e vai comandar essa partida e vai, tomara, não aparecer no jogo. É o que a gente espera que esse jogo seja e que o Grêmio consiga fazer um grande resultado lá. Lembrando, é duro o jogo, tá? É duro o jogo lá e eu acho que o Grêmio tem que começar a entender que é duro sim. O que a gente pode falar, por exemplo, de outras situações? Teve reunião com o Breno, o goleiro. A ideia é fazer um contrato até 2025. O Grêmio tem uma expectativa de plano de carreira para ele. Eu vou falar sobre as questões envolvendo o jogo, que envolve o Breno também, e como o Grêmio procede com relação a isso. Mas a renovação caminhou bem e na semana que vem deve sair a assinatura do contrato de renovação do Breno com o Grêmio até 2025. Pelo menos essa é a expectativa do Breno, do Grêmio e também do Rogério Brown, o empresário do Breno. A questão que eu coloquei ontem de Vanderlei e Vasco, vocês vão entender o que acontece. O teto salarial do Vasco é 150 mil reais. 150 mil. O Vanderlei ganha mais do que o dobro do limite financeiro do Vasco. Isso me disse alguém do Vasco. Ou seja, o Vanderlei ganha mais de 300 por mês no Grêmio. E aí entra aquilo tudo que a gente discutiu. Então o Vasco fez o contato, mas não vai levar o Vanderlei. E a questão deve... Ou o Grêmio paga lá mais de 50% do salário, ou o negócio não sai. Pelo menos essa é a informação que nós temos neste momento, né? Sobre a reunião da Arena, também importante a gente falar. Estava marcada para ontem, era no dia 25 de fevereiro, não veio. Virou para o dia 25 de março, não se confirmou. E não se confirmou em razão de um pedido da própria Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre. Motivo? A minuta do contrato não tinha sido encerrada, não tinha sido redigida de forma completa. Então, o próprio procurador-geral do município de Porto Alegre pediu para que essa reunião fosse para o dia 6 de abril. Então, adiou aí 11 dias, mas não mudou o status. Ainda serve essa data como a data limite para a definição do Grêmio
nas questões relacionadas à gestão da Arena. O Grêmio espera essa definição da Procuradoria, da Prefeitura, obviamente dos investidores, para que o Grêmio possa assumir a gestão da Arena e se ter uma data. Então não mudou o status, aquela ideia do presidente Romildo na entrevista que ele deu para a Band de que pudesse mudar, não aconteceu em razão dessa questão aí. Está tudo bem, tudo muito bem resolvido e me parece importante. E aí a gente chega no jogo, né, nas respostas do jogo e mais do que isso, na avaliação inclusive do Alexandre Mendes, o treinador que é o assistente do Renato e que cuidou desses jogos dos meninos, né? Segundo o Alexandre Mendes, na coletiva, o saldo foi positivo e deve continuar, o Grêmio deve continuar colocando os jovens para atuar. Não quis falar do planejamento do Grêmio, se domingo joga com os titulares ou não quis falar dessa sequência e também não quis dar andamento para quais os jogadores que saíram fortalecidos disso, né? Acabou ele não querendo fazer isso, disse que o Vitinho, a única situação que ele colocou é que o Vitinho deve receber oportunidades, mas que o Cortez está sendo importante nesse processo, e eu acho até que ele tem razão. A questão do Ricardinho também, quando questionado, disse que o Grêmio não tem no grupo principal um jogador como esse e que ele deve receber mais oportunidades. A questão do esquema tático, que é uma situação que está sendo muito questionada e criticada pelo torcedor, ele disse: não podemos engessar somente um estilo de jogo. Mas é o que faz, né? Aí entra o discurso e a prática. Eu também acho que não deve engessar, mas o Grêmio joga com o mesmo esquema há quanto tempo? E realmente, o Grêmio jogava assim quando tinha trabalho de estrutura, de treinamento. Depois o Grêmio ficou jogando assim em cima da qualidade técnica dos seus jogadores, mas isso é um negócio que também vai nos incomodando, né? A questão da avaliação física dos jogadores, que vai definir o planejamento, isso deve ser feito hoje, mais tardar amanhã, para a definição de quem vai para os próximos 2 jogos, né? Sobretudo o jogo contra o Pelotas e contra o São Luís, para depois só se pensar, obviamente, na questão envolvendo o Del Valle, que é a prioridade do Grêmio nesse mês, não tem dúvida, né? O Grêmio joga nesse início de temporada a vida da temporada contra o Del Valle em 2 jogos. Então o Grêmio, eu considero o Grêmio favorito, o Grêmio é mais time, mas tem que fazer essa avaliação, não adianta. Então eu acredito, e aí a gente vai tirar essa informação até o final do dia, eu acredito que o Grêmio vá com um time totalmente reserva ainda contra o Pelotas e contra o São Luís. Ou talvez contra o São Luís possa botar alguns titulares para depois ir para o jogo, para jogar lá contra o Del Valle. Tem uma questão que é a questão da viagem, né? Tem a questão da logística, que é importante e pode ser definidor da questão do planejamento do Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio, imagina só, e esse pode ser um ponto positivo de se colocar titulares contra o Pelotas, porque depois é Ijuí, aí depois é o final de semana, depois é o jogo. Então pode ser que se tenha, vamos dizer assim, um primeiro movimento dos titulares contra o Pelotas, para que se tenha uma semana de descanso, aí alguma movimentação no final de semana e a viagem para enfrentar o Del Valle. Pode ser que aconteça isso, a gente não sabe ainda e isso deve definir. Aí o Renato chega hoje, um time que não está treinado, ele chega, treina amanhã um rachão e joga domingo com o Renato na Casa Mata. É várzea, né? Mas isso aí a gente está cansado de falar já e eu tô todo dia aí, o pessoal, tá incomodado, eu tô começando a me incomodar muito com isso, porque não tem cabimento, né, gente? Não tem cabimento, tem coisas que superam a linha. Aí o assunto do Grêmio principal é reforço. Eu vou falar depois sobre isso, contar algumas histórias de grandes reforços que a gente teve na nossa vida aí e isso mostra muito do que está acontecendo com o Grêmio neste momento, porque o Grêmio sai desse jogo e ontem acabou enfraquecendo alguns dos meninos. Eu vi muitas críticas, por exemplo, ao Breno, eu vi críticas ao Wanderson, eu vi críticas ao Juan, eu vi críticas ao Ferreirinha. São jogadores que saem desse processo aí como praticamente titulares do Grêmio. Todos eles. Então nós temos que abraçar essa tese. Imagina só, a gente tem 4 jogadores que em tese podem ser, a gente sabe da dificuldade do Jeromel, em tese podem ser titulares. Os 4. O Juan pela direita na zaga, ao lado do Kahneman, o Wanderson como lateral direito, o Ferreira como o homem lá na frente no lugar do PP e o Breno no gol. É o que tem. E são meninos que estão em franca evolução e saem desse processo muito bem.
Aí o Grêmio tem no meio campo um Fernando Henrique que está evoluindo, um Pedro Lucas que ontem não foi bem, mas que tem possibilidade também. E aí eu vejo críticas a eles e vejo um processo do departamento de futebol profissional não abraçando eles, porque ontem tinha que ter algum dirigente do Grêmio para abraçar eles. O dirigente do Grêmio não falaram ontem. Então, essas questões de fato me preocupam muito e acho que a gente precisa pontuar, e eu vou fazer isso durante o dia hoje e amanhã também, para que a gente chegue a um ponto e, sobretudo, que coloque as situações e as realidades do Grêmio aí sempre muito claras e muito cristalinas para todos vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.